Agora esta chamada está sendo gravada. Beleza. Então, hoje a gente vai ver o cálculo de volumes, tá? Vou tirar aqui. Aí. Bom, o cálculo de volumes, né, também é uma aplicação das integrais definidas, tá? Só que aí vai ter as suas particularidades, né, que é o que a gente vai ver aqui agora. Bom, então a gente vai considerar aqui, ó, uma função contínua, nesse intervalo fechado AB aqui, em R, tá? Cujo gráfico é. Então, só colocou uma função contínua aqui entre A e B, né? É como se ela tivesse, esse gráfico está limitado, né? No x valendo x igual a A até o x igual a B aqui, tá? E aí ele fala assim, ó, considere a região plana limitada pelo gráfico de F pelo eixo X e pelas retas X igual a A e X igual a B. Então, ele está falando essa região aqui, né, ó. X igual a A, ó, é essa retinha aqui, então limitou a figura, né. Aqui, a função, a f de x, né, o x igual a B e o eixo X, ó. Então, ela está limitada aqui embaixo também, tá, ó. Então, essa região, tá, ó. Então, ó, de novo, ó, ela vai ser limitada pelo gráfico, tá? Pelo eixo X e pelas retas X igual a A e X igual a B, que são essas retas verticais aqui, né? Ó, que eu marquei, ó, X igual a A e X igual a B. Se eu girar essa região, né? Se eu girar esse gráfico de F em torno do eixo X, a gente vai ter a seguinte, né? O seguinte sólido de revolução. É assim que a gente denomina, né? A gente chama isso de sólido de revolução, quando a gente gira uma região em torno, né, de algum eixo ou de alguma função. Depois a gente vai ver que tem variações aí, tá? Então, olhem só. Aqui a gente consegue, né, enxergar a função, né? Aqui é o eixo, onde eu estou fazendo a rotação, por isso que tem essa setinha aqui, né? E aí, então, eu vou ter essa figura aqui, ó, esse sólido aqui, que a gente chama sólido de revolução, porque ele é obtido por meio dessa revolução da área ali x, limitada, né, por f de x. Então, aqui, ó, a gente tem ó, uma área que está limitada aqui por x igual a x igual a b e y igual a f de x, né? Se a gente gira essa área em torno desse eixo aqui, ó, do eixo x, a gente vai ter essa figura que está aqui embaixo, tá? E a essa figura a gente chama aí, né, de sólido de revolução. Bom, vou passar aqui. A ideia vai ser calcular o volume desses sólidos de revolução. Então, como que a gente vai calcular o volume? Então, a gente vai ver uma teoria aqui para explicar a fórmula que a gente vai utilizar para calcular o volume, né, do sólido de revolução. Então, como que vai se dar esse cálculo de volumes? Então, pensando, né, num sólido, tá? Então, aqui tem um exemplo de um sólido aqui qualquer, tá? A gente vai pensar numa seção transversal por X, tá? Que vai ser a região plana formada pela interseção entre o sólido e um plano. Então, eu vou traçar aqui, ó, como se fosse um plano, tá? Vou cortar esse sólido com esse plano aqui, ó, esse plano PX, tá? Que ele tá chamando, e a interseção do sólido com o plano vai ser, né, essa região aqui em vermelho, tá? Que ele vai denominar de A de X, tá? Que é uma área, né? Que é uma área. Então, se eu faço uma seção transversal por X, quer dizer, eu estou usando aqui em X, né? Fazendo esse corte transversal, eu vou ter um plano, né? O corte é um plano, né? E a interseção do plano com o sólido vai ser essa área aqui em vermelho, que ele está chamando de A de X, tá? Vamos determinar como calcular o volume de um sólido S como este acima. Então, como que a gente vai calcular? Para isso, a gente vai estender a definição de cilindro dada pela geometria clássica para sólidos cilíndricos com bases arbitrárias. Então, quando a gente vê lá na geometria um cilindro, tá?
a gente vê um cilindro, o volume desse cilindro é a área da base vezes a altura dele, tá? Eu posso até pensar aqui, né, que tem um ângulo de 90 graus aqui, a altura dele, tá? Então, o volume de um cilindro é a área da sua base vezes a altura. Claro que esse sólido não é um cilindro, a gente vai estender essa definição para esses sólidos, né? Estender a definição de cilindro para esses sólidos. Mas pensando nessa fórmula aqui, ó, que o volume é a área da base vezes a altura, que eu acredito que vocês devem lembrar, né? O volume de um cilindro. Vamos ver o que a gente pode concluir com isso aqui, tá? Qual que vai ser a ideia? A ideia, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês enxergarem toda a figura aqui. Ó, a ideia vai ser pensar nesse sólido, tá? Particionado em vários sólidos aqui, tá? E pensar no volume de cada um desses pequenos sólidos. Então, por exemplo, né, se eu particionar, tá vendo que aqui um intervalo, ó, de A até B, ele foi particionado aqui em 7 pontos, ó, eu coloquei de x0, que é o A, né, que é o próprio A, até o x7, que é o B, então eu coloquei esses pontos aqui, eu particionei o intervalo, e aí eu vou ter esses volumes aqui dentro, né, diante dessa partição. Como é que fica esses volumes aqui dentro? Ó, por exemplo, se eu pegar esse último aqui, ó, esse último, eu posso pensar que esse cilindro, né, que eu estou estendendo a definição de cilindro, como que eu calculo o volume dele? A área da base dele, que seria essa área aqui, vezes a altura dele, que eu posso pegar essa medida aqui. Se vocês observarem, essa medida é a mesma que esse ΔX aqui entre x6 e x7. Então, por exemplo, esse último aqui, né, o volume dele seria dado pela área da base dele, que seria essa área aqui, tá? Vezes a minha altura. Mas quanto que seria essa altura? Seria esse delta x7 aqui, tá? Que é, vou colocar x7, mas é só essa parte aqui, essa distância aqui entre x6 e x7. Por que que isso é importante para nós? Porque a partir dessas partições aqui, ó, né? É claro que se eu tenho um pequeno número de pontos aqui dentro, vai ficar uma coisa aproximada, porque o meu sólido, na verdade, é uma curva contínua aqui em cima, né? E eu tô pegando, tô fazendo, quando eu faço essas aproximações aqui, eu vou perder uma parte do meu volume, né? Mas a ideia é, quanto mais eu aumento esse número, né, de sólidos que eu pego aqui, né? No caso aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sólidos, tá? Mas se eu aumentar esses números de sólidos ali que eu tô pegando, eu vou me aproximando, né, do sólido inteiro, que seria o sólido real, que é esse aqui que tem essa curva contínua, tá? Então, essa é a ideia. Usar a fórmula, né, da área, do volume do cilindro, que seria a área da base vezes a altura, no nosso caso vai ser a área da seção ali, transversal, com o ΔXi, né, o ΔXi, que é o tamanho, a variação ali dessa parte aqui que eu pego, entre xi e xi mais 1, e aumentar esse número de pequenos sólidos que eu tenho aqui embaixo, né? Ó, quanto mais eu tiver aqui embaixo, ou seja, quanto mais eu particionar esse intervalo, mais próximo do real esse volume vai ficar, tá? Então, vamos ver aqui embaixo a teoria, como é que a gente escreve isso. Ó, o volume de cada sólidozinho, ó, ele tá chamando de VK, vai ser a área, né? A área daquela seção transversal, vezes o ΔXK, que é a altura que eu comentei lá com vocês, né? Então, vai ser a área, dependendo de XK, porque vai ser a área para aquele intervalinho aqui, ali que eu tô pegando, vezes a diferença de um X para o seu sucessor, tá? E aí, a soma desses volumes, né, vai ser dada pelo volume total do sólido. Então, somei aqui, por exemplo, se eu peguei N, fiz N partições ali, vai ser a soma desses N volumes. E aqui, a formulinha, que é a área vezes a altura, que vai ser a área vezes o ΔXK, tá? Isso aqui é uma soma de rima,
que já foi visto lá na áreas, e quando foi estudado áreas, né? Então, o que eu posso fazer? Conforme eu faço o n tender a infinito, ou seja, eu aumento muito, né, aqueles números de pontos entre A e B, né? Eu diminuo o delta xk, então o que eu vou ter? Eu vou ter uma aproximação melhor, né? Então essa é a ideia. O volume vai ser o limite desse n tendendo a infinito do somatório desses volumes dessas figuras menores, né? Então, eu faço n tender a infinito para eu ter um monte de... Deixa eu voltar ali para a figura, né? Fazendo n tender a infinito, eu vou ter tantos pontos aqui, né? Tantos pontos aqui dentro, ó, meu delta x, ele tende a zero, né? E aí eu vou ter minúsculos, né? Minúsculos sólidos aqui, né? Vou fazendo essas partições aqui, e aí eu vou tendo uma aproximação melhor, né? Por isso que eu faço n tender a infinito. Então, ó, o limite de n tender a infinito dessa soma dos VKs, né, do volume de cada um desse sólido que eu estou particionando, né, vai ser, aqui foi só colocado a área, o volume, né, que é a área vezes o delta xk. E essa parte aqui é a soma de Riemann, né, quando eu faço o limite de n tendendo a infinito da soma de Riemann, eu tenho a integral definida, né. Então, vai ficar a integral definida aqui, ó, e a integral definida do quê? Da área, né, da seção ali transversal, e dx, por quê? Porque aqui eu tenho Δx, né, quando eu estou fazendo meu Δx tender a zero, na verdade, eu tenho dx, tá? Então, qual que é a ideia? O volume desse sólido vai ser integral da área da seção transversal, tá? Agora, a gente vai ver como é que vai funcionar essa área aqui, ó? Como é que eu faço essa área? Porque até agora ela é genérica, né? Eu fiz a seção transversal ali e eu peguei a área. Mas e como é que se dá essa área, tá? Então, vamos lá, ó. Agora, para definir a área, a gente vai pensar lá. Num sólido de revolução como este, aqui a figura é só para ajudar a gente a entender, tá? Aí aqui foi feito a seção transversal, ó. A seção transversal deu isso aqui, tá? Então, a área dessa seção transversal, se a gente for pensar aqui, ó, é como se fosse a área de um círculo. Mas como é que é a área de um círculo? É πr ao quadrado. Só que o nosso raio, né, quando a gente calcula lá a área do círculo, né, como πr ao quadrado, o nosso raio está fixo, né? E aqui, se a gente for observar, o nosso raio, ele não está fixo, ó. O nosso raio, ele depende do quê, ó? Ele depende desta função aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter um raio que depende de x. Esse raio está variando, né? Dependendo da seção transversal que eu pego, esse raio é diferente. Então, eu vou ter um raio que depende de x. Então, a área da minha seção transversal, ó, a área de x vai ser πr de x ao quadrado, porque o meu raio ali não é constante, né? Ele depende de x, tá? Com isso, o volume vai ficar assim. Ó, a gente já tinha visto que o volume era a integral definida da área, né, da seção transversal ali, né, que dependia de x, e só que essa área é π vezes r de x ao quadrado, né? Então, o π, ele vai sair aqui fora da integral, porque ele é uma constante, então sempre a gente vai poder deixar o π ali fora, porque é uma constante, e a gente vai integrar de a até b r de x ao quadrado, tá? Se o eixo de rotação, né, for o eixo x, significa que esse raio, ó, pensem aqui comigo, né, ó. Deixa eu voltar até nessa figura aqui, ó. Se a rotação for aqui, ó, for o eixo x, né, eu vou ter só a função, ó, só a função aqui, a f de x. Então, quando o meu eixo de rotação aqui, ó, é esse eixo x, aqui o raio eu posso trocar por f de x ao quadrado, tá? E é claro que tem variações, mas depois a gente vai ver as variações, né? O caso mais simples seria que eu estou rotacionando uma função em torno com o eixo de rotação ali no eixo x, tá? Aí seria simplesmente o π
que vem da área, né, da seção transversal, f, a integral de a até b f de x ao quadrado, tá? Tá, aqui já vem o exercício. Então, resumindo, a gente tinha, deixa eu voltar aqui um pouquinho, fazer uma recapitulação. A gente tem um sólido de revolução, para a gente determinar o volume, né? A gente particiona esse sólido aí faz muitas e muitas partições, né? Que na verdade a gente vai usar o n tendendo a infinito, que é diminuindo esses intervalinhos aqui, que nos faz usar a integral, né? E quando eu faço o limite disso aqui tendendo a infinito e uma soma da área, aí sim eu vou ter uma integral dessa área. Então, o meu volume fica como se fosse integral da área, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente constatou, ó. Meu volume fica como uma integral definida da área. Essa área vai ser π vezes r de x, porque o meu raio vai variar conforme o x for variando. Então, essa minha área vai ser π r de x ao quadrado. Se eu estiver rotacionando com relação ao eixo x, se a minha rotação, ó, for com o eixo x, então esse raio é, na verdade, a f de x, tá? Então, aí meu volume vai ficar π integral de a até b f de x ao quadrado, tá? Nós vamos ver variações, mas essa aqui é a fórmula básica e as outras vão ser variações dessa daqui, tá? Então, essa é a fórmula que a gente tem para calcular o volume, tá? Então, agora a gente vai lá para um exercício, tá? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa dessa parte da teoria? Falem para mim. Ok, prof. Tudo certinho. É parecido com a questão da área, então dá para assimilar bem a questão do... Não deixa de ser integral definida, então é bem tranquilo. Isso, exatamente. Uhum. Tá, então vamos lá. Exercício. Ó, deixa eu ver como é que tá aparecendo aí para vocês. Então, a gente vai calcular, ó. Primeiro, ele vai falar como é que é essa região, né? A região delimitada pelo eixo x, pelo gráfico de equação y igual a x² mais 1 e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Gira em torno do eixo x. Então, essa região delimitada pelo eixo x, pelo gráfico dessa parábola aqui, e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1, ela vai girar em torno do eixo x. Então, o eixo x é o meu eixo que eu vou fazer a revolução, tá? Então, a primeira coisa é construir a região, depois a gente vai construir o sólido de revolução, e depois a gente vai calcular esse volume desse sólido de revolução, tá? Então, eu vou olhar primeiro para as minhas funções, tá? E aí, é claro que também vai ser importante, né, a delimitação aqui do x, né, de onde até onde vai o x. Mas vamos pensar ali na minha função. Eu tenho y igual a x ao quadrado mais 1, tá? Que é uma parábola. Então, uma coisa que ajuda bastante é a gente achar o vértice da parábola, tá? Ó, quando eu tenho essa parábola aqui, ó, como é que eu acho o vértice dessa parábola? Então, vocês viram na disciplina, acho que é cálculo diferencial, né? O nome da disciplina, né? É que mudou tantas vezes, me falem aí. Isso, agora é cálculo diferencial. Isso, cálculo diferencial. Vocês viram que o vértice da parábola, né? Eu sei que tem uma formulinha lá do ensino médio para achar o vértice, mas vocês não precisam usar a formulinha lá do ensino médio. É mais fácil pensar na derivada dessa função, ó. A derivada dessa função é 2x. Quando eu igualo a derivada a zero, eu vou achar o ponto crítico. Mas quem que é esse ponto crítico, né? É onde muda ali, né, a função
deixa de ser crescente para decrescente, onde eu tenho essa variação. Então, quando eu igualo isso a zero, eu vou, na verdade, achar o vértice, tá? Ó. Então, quando 2x é igual a zero, né, o meu x vai ser zero, e quando x é zero, eu vou ter o vértice dessa parábola. Se x é zero, o y vai dar 1, né? Ó, se você substituir aqui x por zero, o y vai dar 1. Então, ó, esse ponto aqui é o vértice da minha parábola. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Deixa eu só vou fazer as retas assim, só para não ficar tão torto. Aí. Ó, então eu vou ter esse ponto aqui, ó, 0, 1, tá? Da parábola. O que mais que eu posso fazer, né? Eu posso já desenhar aqui a minha parábola. Eu sei que ela é côncava para cima, né? Então, por exemplo, eu posso pensar aqui, quando o x for 1, ela vai dar 2, né? Se eu substituir ali. Então, vou colocar mais ou menos aqui, ó, tá? E aí eu posso desenhar a parábola. Eu vou desenhar ela aqui também simétrica, mas vocês vão ver que a gente não vai precisar de toda ela aqui, tá? Porque vai ter as limitações ali do x, tá? Então, ó, aqui seria o menos 1, tá? E aí eu tenho a minha parábola x ao quadrado mais 1. Sempre vocês, para achar o vértice da parábola, vocês podem usar essa ideia da derivada e igualar a zero, tá? Para vocês acharem o ponto aí. Beleza. O que mais que a gente tem? Então, tem a parábola. Aí, eu tenho aqui, ó, x igual a menos 1. Então, eu coloco lá o menos 1 no gráfico. E aí, aqui, ó, eu tenho uma limitação. Então, aqui eu vou fazer uma reta contínua, porque eu tenho essa limitação. E x igual a 1. Então, eu também tenho essa limitação aqui da figura, tá? Então, basicamente, ó, a região seria essa, ó, ela é limitada pelo eixo x, que tá aqui, ó, eixo x, pelas retas, né, x igual a menos 1, x igual a 1, e pela parábola. Então, a região seria essa daqui, tá? Construa a região R. Então, a região R é essa daí, ela é limitada pela parábola, deixa eu fazer de outra cor, ó, parábola, pelas retas x igual a menos 1, x igual a 1 e pelo eixo x, certo? Essa é a figura. Aí depois, no 1.2, ele fala assim, construa o sólido de revolução. Então, onde que está a revolução, né? Eu preciso olhar isso aqui, ó. A revolução é no eixo x. Então, essa parte aqui vai rotacionar aqui. Então, eu vou fazer a parte da figura simétrica aqui embaixo, ó. Então, ó, por exemplo, quando é menos 1, lá, a parábola vai dar 2. Então, vai ficar, vou pôr a parte de simetria aqui, a distância de 2 unidades, tá? Aí, aqui, vamos pôr aqui mais ou menos, e aqui, tá? Então, aqui eu vou ter a parábola, a simetria, né? Daquela parábola ali em cima, tá? E a limitação tá aqui, né? Por essas retas, tá? Então, na verdade, o meu sólido seria esse aqui, ó. Vou fazer uma... Esse é o meu sólido de revolução. Então, a região é essa que eu deixei taxada, tá? E quando eu rotaciono isso com relação ao eixo X, rotaciono, né, com o eixo X como sendo o meu... girando a figura em torno desse eixo X, né? Então, aí eu gero esse sólido de revolução. Então, essa seria a segunda parte, que é o sólido, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar esse aqui, só para não ficar muito... Aí, para não ficar muito rabiscado. Esse seria o sólido, tá? Então, 1.2 está feita. Aí, a 1.3, né? Calcule o volume do sólido de revolução. Então, aqui eu vou pensar, eu vou escrever só a fórmula aqui, depois a gente faz a integral lá embaixo com mais espaço, tá? Qual que seria a fórmula, né? Ó, o volume seria a integral, né? Aí eu vou colocar os limites ali, eu vou colocar um AB, tá? Depois a gente substitui. Pi f de x ao quadrado. Por que f de x ao quadrado? Porque aqui eu tô com o meu eixo x como limitador, né? Então, eu só tenho a f de x aqui para pensando no raio, né? O meu raio, o meu r de x é igual a f de x. Então, a formulinha que a gente vai usar é essa daqui.
dx, tá? Essa é só a fórmula. Aí agora a gente vai colocar isso substituindo os valores, tá? Então, ó, como é que ficaria a substituição dos valores? A minha variação, o A até o B, é a variação que eu tô da função ali na região. Então, a minha região, o meu x, ele tá variando de -1 até 1, tá? Então, eu vou olhar onde é que tá a variação do meu x, porque eu tô integrando aqui com relação a x, né? Então, ele tá aqui, de -1 até 1. Π, e a função ao quadrado seria o x ao quadrado mais 1, né? A função em x, então não preciso isolar nada, né? Seria isso daí, tá? Então, aqui é substituído, né, os dados que a gente tem do exercício, né, para ali na integral para resolver, ok? O que a gente... Opa, esqueci o quadrado aqui, me perdoem. Ah, eu falei, mas na hora eu não escrevi. Essa figura tem uma particularidade, tá? Eu poderia tranquilamente integrar aqui de -1 até 1, achar o volume aqui desse jeitinho que já está aqui, já está pronto, mas tem uma coisa que a gente pode fazer para facilitar um pouco as contas, que é essa região aqui, que eu estou fazendo a revolução, ela é simétrica nessa parte aqui, né, ó. É simétrica nessa parte aqui. Então, o que eu posso fazer, né, para que sempre fica mais fácil quando a gente usa o zero ali, né, na integral. Eu posso pensar que esse volume aqui, da região toda, é 2 vezes dessa região de 0 até 1, da revolução dessa região de 0 até 1. Então, uma outra maneira de resolver é pensar que isso daí é 2 vezes, e aqui, em vez de eu fazer de -1 até 1 a integração, eu faço de 0 até 1. Mas isso é opcional, tá? Só estou falando por quê? Porque é uma região que é simétrica, então a gente pode usar o zero como limite de integração, porque é mais fácil sempre, porque quando a gente substitui por zero, a gente cancela muita coisa, então as contas ficam mais fáceis, tá? Antes de eu fazer a integral, né? Porque a integral é simples, né? O que é difícil é fazer essa interpretação. Até aí, vocês entenderam? Ou vocês querem perguntar? Ficou alguma coisa que não ficou legal aí para vocês? Me falem. Tudo certinho, professora. Prof, só a primeira parte, que eu tinha uma saidinha na frente do computador. Aqui, as coordenadas 0 e 1 é da onde mesmo? Ah, tá, o comecinho ali, né? Esse 0 e 1 é o vértice da parábola. É só para desenhar a parábola. Na verdade, ó, aqui é o vértice da parábola, tá? É como se fosse o vértice. Como é que eu coloco isso? Duro que se eu colocar vértice, vai confundir com volume, né? Deixa eu colocar aqui vértice mesmo. Tá? É o vértice da parábola. Aí, como que eu achei esse vértice? Sempre para achar o vértice da parábola, vocês podem usar a derivada primeira, tá? Porque é um ponto crítico, e aí vocês igualam a zero, tá? Que aí é como a gente acha o ponto crítico ali da parábola mesmo, né? Então, no caso, quando a derivada é zero, quando 2x é zero, né? Se x é zero, o y vai ser 1. Aí esse aqui eu fiz substituindo ali na função, né? Eu achei o x, aí substituí na função e achei o y, tá? Ó, esse ponto aqui, ó. Ok. Tá? É só para desenhar a parábola mesmo, que aí ajuda a gente a situar, tá? Mais alguma coisa? Certinho, professora, tudo certo. Então tá, desenhando agora, né, já tá feito a conta aqui, então agora eu vou calcular, tá, ó. Então eu vou colocar lá o meu volume, agora eu vou usar essa parte aqui, tá, ó. Vai ser 2 vezes a integral de 0 a 1. Já vou deixar o π aqui fora, porque é constante. Sempre vocês podem já deixar o π ali fora, só não esquece, né, de deixar ele na resposta, porque ele faz parte da resposta. Vou resolver o quadrado primeiro, né, para depois integrar. Então, vai ficar, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui essa parte do quadrado, né?
E agora eu posso integrar. Então, eu vou copiar o 2π aqui. Deixa eu já tirar aqui esse sinal de integração. Aí vai ficar x à quinta sobre 5, né? A integração. 2x ao cubo sobre 3, né? Mais 1x. Então, aqui é a minha integral de 0 a 1. Deixa eu colocar embaixo. Então, meu volume vai ficar... O 2π eu vou copiar, aí eu vou aplicar nos limites de integração. Então, limite superior menos no limite inferior, né? Então, ali no limite superior, então vai ficar 1/5 mais 2/3 mais 1, só substituir por 1, né? E aí, quando eu faço menos no limite inferior, ó, vai dar zerar todo mundo, ó, tá vendo? Ó, porque vai ficar 0 à quinta, 0 ao cubo e 0 aqui, tá? Então, por isso que não vai ter ninguém aqui, tá? Aí, eu vou só fazer um mínimo aqui. Vai dar 15, né? Então, aqui vai ficar, ó, 3. Aqui vai dar 5, mais 5 vezes 2, vai ficar um 10 aqui em cima. E aqui vai ficar o 15. Deixa eu colocar um parênteses aqui, né? Porque aquele 2π ali tá multiplicando tudo isso. Então, aqui vai ficar 28, né? E aí, 28 vezes esse 2 que tá aqui na frente. Então, vai ficar 56. E aí, eu coloco sempre ali, né, unidade de volume, né? Não foi dada essa unidade, né? Eu não sei se é, sei lá, centímetro cúbico, metro cúbico, o que que é isso, né, gente? Então, a gente coloca unidade de volume, tá? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Acho que dá para deixar assim. E aí, vocês me falem se vocês querem perguntar alguma coisa. Desliguei o microfone para dar uma tossida aqui. Beleza, então vou seguir, tá? Qualquer coisa vocês me parem, tá? Tá. Aqui, ó, essa parte, ele vai colocar uma outra situação de volume que pode acontecer, tá? Que situação é essa? É quando a gente vai ter a função em Y e a gente vai girar em torno do eixo Y, tá? Então, o exercício anterior, né, eu tinha uma rotação em torno do eixo X. Agora, eu vou ter uma rotação em torno do eixo Y, mas veja que se eu tiver uma rotação em torno do eixo Y, a minha função vai ter que ser dada em Y, ó. Então, eu vou ter a função aqui, tá? Eu fiz um desenho qualquer, ó, vou ter a função em Y, e aí ela vai rotacionar em torno do eixo Y, tá? Então, o que que vai mudar? A região que vai rotacionar, ó, vai ser essa daqui, ó, tá? Mas o que que muda? A limitação, ó, que vai ser de C até D, ou seja, essa minha limitação, ela tá em Y, percebam, ó, de C até D, minha limitação tá em Y, e a minha função tá em Y também, tá? Só isso que vai acontecer, tá? Porque a ideia, quando aqui é o eixo Y, né, eu não tenho, digamos assim, eu não tenho nada oco, né, esse volume aqui desse sólido tá inteiro. Então, a ideia é só fazer a f de y ao quadrado ali, tá? A área dela, né? A área, então, vai ter o π. Então, o π ali da área, né? E aqui a função ao quadrado. Só tomem nota que, né? De onde até onde eu vou integrar? De C até D. Esses limites de integração, eles vão estar em y, tá? Por quê? Porque a função também vai ser dada ali em y. Às vezes, no exercício, a função não é dada em y, mas a hora que a gente desenha, aí a gente observa que seria mais fácil calcular o volume em y, a gente só isola a função, que vai ser o caso desse próximo exercício que a gente vai fazer, tá?
Então, aqui não mudou a fórmula, tá? Só mudou a variável de integração, né? Que vai ser, como o eixo é o eixo y, então a minha função vai estar dada em y. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício 2 aqui. Aqui. Então, ó, a região delimitada pelo eixo x e pelos gráficos, deixa eu ir destacando aqui, pelo eixo x e pelos gráficos de y igual a x ao cubo e pelas retas y igual a 1 e y igual a 8, girando em torno do eixo y. Então, essa é a região delimitada. Então, primeiro, a gente vai construir essa região, né? Depois a gente vai desenhar o sólido de revolução e depois calcular o volume desse sólido, tá? Primeiro, essa função ali, né? Y igual a x ao cubo. Então, eu tenho essa função e o meu y, ó, se vocês observarem, ele vai estar delimitado entre 1 e 8, tá? Então, a hora que eu for desenhar o gráfico, deixa eu fazer uma retinha aqui. Vou colocar mais para baixo, porque o y tá lá no 8, tá? Então, só por isso que eu já vou desenhar ele mais assim, tá? Ó, vejam que eu vou ter essas retas aqui, ó. Deixa eu pôr um espaço aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai estar lá em cima, tá? Ó. Então, vejam que essa reta, ó, y igual a 1, ó, é uma reta assim, né? Paralela ao eixo x, tá? Y igual a 1. E y igual a 8. Deixa eu só voltar aqui e fazer um negócio. Vou pôr ela assim, para ela ficar mais retinha. E aqui em cima também. Isso. E deixa eu completar esse aqui. Não sei se vai ficar torto. Aí, ficou mais ou menos. Ó, então, eu coloquei aqui, ó. Y igual a 1, Y igual a 8. Tudo bem? Então, retas paralelas ali ao eixo X, né? Que é a reta constante Y igual a 1 e Y igual a 8. E aí, a minha outra função é Y igual a X ao cubo. Quando eu penso em x ao cubo, né, por exemplo, aqui, ó, no zero, ela é zero. Então, esse ponto, eu tenho esse ponto aqui, ela passa pelo 0, 0. Quando o x é 1, ela é 1. Então, aqui, ó, ela vai passar aqui, certo? E se eu penso lá no y igual a 8, quem é o x aqui que vai me dar o y igual a 8, né? Vai ser o 2, né? Quando eu tenho x igual a 2, o meu y igual a 8. Então, aqui em cima, ó, ela vai estar passando por aqui, tá? Não sei se vocês lembram, eu vou fazer a parte de baixo aqui também, né? Mas a x ao cubo é mais ou menos assim, né? Uma cobrinha, né? Tá? Ficou meio tortinho aí, mas é isso daí, tá? Beleza. Então, aqui, ó, é pensando no x igual a 1, aqui no x igual a 2, que vai dar a imagem lá no 8, tá? Então, ó, x ao cubo desenhado, as retas desenhadas, e aí, olha só, ela gira em torno do eixo Y. Mas qual é a região que gira em torno do eixo Y? Então, eu vou primeiro destacar a região, tá? Ó, região, ó, tá limitada aqui, ó, pelo Y igual a 1, pelo Y igual a 8, pelo X ao cubo, que é essa parte aqui, tá? E ela vai rotacionar aqui, ó, no eixo Y. Então, a minha região tá aqui, ó. Vejam se vocês conseguiram identificar a limitação, ó, do y igual a 1, y igual a 8. Essa aqui é x ao cubo, ó, tá? A função y igual a x ao cubo, deixa eu escrever assim, ó, y igual a x ao cubo, que depois a gente vai ver que a gente vai precisar mudar. Então, essa é a região, tá? A região. Vejam que, como eu tô com uma região que vai rotacionar em torno do eixo y, aqui eu preciso ter uma função em y, tá? Ó, aqui eu teria que ter uma f de y. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma f de x. Então, o que eu faço? Eu isolo, tá? Ó, em vez de eu usar y igual a x ao cubo, eu vou usar x é igual a raiz cúbica de y. Tudo bem? Porque lembra que aqui, ó, eu teria que ter, deixa eu colocar de outra cor, ó, uma f de y. Tá, ó, essa curva aqui, ó,
Precisa ser uma f de y, por quê? Porque eu estou rotacionando em torno do eixo y. Então, eu não posso usar x ao cubo, porque aí a função está em x. Eu vou usar o quê? Raiz cúbica de y, que seria o x isolado, né? Quando eu isolo x, eu tenho essa parte aqui, ó. Essa daqui é a f de y, uma função em y, tá? Então, construir a região. E o sólido de revolução, né? Como que é o sólido? Aqui, o eixo y é a rotação, né? Então, ele vai ter uma simetria aqui, né, ó. Deixa eu voltar para o azul. Ó, vai ter uma simetria aqui, ó, no 1. Vai vir aqui. No 2, vai estar lá no 8, né? Então, vai ter... Deixa eu passar assim, ó. Só para eu não fazer muito torto. Aí, vai ter essa simetria aqui, né? E aí, o sólido vai estar aqui, ó. Vai estar limitado aqui, ó. Então, eu vou ter uma boca aqui, né? E vou ter uma boca aqui também, tá? Então, vai ser esse sólido, esse aqui é o sólido, tá? Ó. Antes eu tinha a região, aí depois eu fiz o sólido, tá? Essa parte aqui embaixo não tem, né? Porque ele é limitado pelas retas y igual a 1 até a y igual a 8, tá bom? Beleza. Construído o sólido, calcular o volume. Então, lembrando da fórmula lá do volume, né? Aqui, eu tenho o quê? Né? Deixa eu já deixar o π aqui fora, né? A integral. Eu vou ter uma integral de C até D, onde esse C e D são as limitações em Y, né? Porque eu estou rotacionando em torno do eixo Y, tá? E aqui eu tenho uma f de Y ao quadrado, dy, tá? Então, essa seria a fórmula, tá? Substituindo os dados que a gente tem. Qual que é a variação do C e do D? Em Y é de 1 até 8, tá? Se não fosse dada, a gente ia ter que encontrar ali qual era a variação em Y, tá? 1 até 8. E a f de y é raiz cúbica de y, só que isso aqui vai ficar ao quadrado, tá? Então, a integral é essa, é uma integral simples, né? Depois a gente vai usar y elevado a 2/3, e aí vai fazer como se fosse 2/3, que aí fica bem simples, né? Então, deixa eu perguntar para vocês se até aqui deu para entender, né? Ou não. Se vocês querem perguntar como é que foi feito direito ali o gráfico, tem alguma dúvida, me fale. Sim, professora, certinho. Se fosse na prova, eu já teria errado, porque eu teria feito a mesma coisa de cima para fazer a simetria achando que era o eixo X, mas é o eixo Y. Então, tem que prestar atenção. Isso, Na verdade, a gente tem que voltar. Por exemplo, né? Uma coisa que acontece muito, né? Pode acontecer de vocês desenharem esse gráfico, por exemplo, e colocarem integral aqui, ó. Depois eu refaço. Colocar integral de 0 a 2, por exemplo. Porque aí esquece e faz a variação em x, tá vendo? Então, sempre que vocês colocarem o exercício, deem uma olhadinha, né? Volta para a variável, vê em qual variável você está integrando, né? Não, aqui eu vou ter que fazer tudo em y, né? Então, analisa esses dados novamente para ver se vocês não erraram em nada, tá? É uma ideia, né, para resolver exercício. Bom, então vamos lá. Vamos lá para esse volume, então. Eu vou só arrumar aquela integral ali dentro. Eu vou colocar assim, ó, y elevado a 2/3, porque aí fica mais fácil para a gente integrar, tá? Então, y elevado a 2/3 dy, né? Tá a variável ali, então eu vou somar 1, né, ó. Então, vai ficar lá 2/3 mais 1 aqui, 2/3 mais 1 aqui embaixo também, né? E eu vou deixar o π ali. E os meus limites de integração é de 1 até 8. Então, esse 2/3 mais 1 ali vai ficar 5/3, né? Então, esse 5/3 vai ficar 3/5 multiplicando, porque pensa aqui embaixo, né? 5/3 dividindo. Então, vai ficar o inverso multiplicando, né?
E aqui eu vou colocar o y elevado a 5 sobre 3. Isso daí em 8 e em 1. E agora a gente aplica nos limites de integração. Então, a gente vai aplicar em 8. Vai ficar 8 elevado a 5 terços. E depois menos, aí vou até fazer assim, ó, eu vou deixar fazer assim, porque aí aquele 3/5 de π tá multiplicando todo mundo, tá? E aqui, esse 1 elevado a 5 terços é 1, né? Porque não importa a raiz, né? Mesmo sendo raiz cúbica de 1 elevado a quinta ali, vai ficar 1, tá? E no 8, vocês podem usar na calculadora, tá? Para resolver, ele vai dar direto a hora que vocês fazem ali, tá? Mas eu vou fazer escrito ali, porque aí a gente já revisa umas propriedadezinhas, tá? Ó, isso seria raiz cúbica, né? Desse 8 elevado à quinta. Então, esse 8 à quinta é 8 ao cubo vezes 8 ao quadrado. Então, eu já consigo tirar esse 8, né? Ali da raiz. E aqui vai ter o 1. Tá aqui. Então, vai ficar... Eu consigo tirar um 8 ali da raiz, e aí vai ficar a raiz cúbica de 64. Mais o 64, ele é 2 à sexta. Isso, 2 à sexta. Então, na verdade, sai 2 vezes 2 daqui de dentro aqui, então ainda sai um 4, tá? Então, na hora que vocês jogarem na calculadora, vai dar 8 vezes 4, vai dar 32, tá? 8 elevado a 5 sobre 3 vai dar 32, tá? Se vocês quiserem, só para vocês conferirem aí, tá? 3/5 de π. Aqui vai dar 32, né? 32 menos 1. Vai ficar 31. Então, o meu volume, 3 vezes 31. Deixa eu ver se deu isso mesmo, dá. 93 unidade de volume. 93 π sobre 5 unidades de volume. Pode ser que algum livro, eu não lembro se o da Diva faz isso, eu acredito que não, mas pode ser que eles deem uma resposta aproximada, que eles façam o 93 vezes π sobre 5, né? Que agora eu não sei, mas vai dar um número quebrado aí, tá? Mas como π é um número irracional, né? Eu prefiro deixar ele nesse formato mesmo, tá? Porque aí eu não tô arredondando nada, aproximando nada, tá? Mas pode ser que tenha livros que deem a resposta um valor aproximado, tá bom? Tá. Dúvidas? Tudo certinho, professora. Tá. Então, vamos lá pro próximo. Então, aqui eu tenho uma outra área, né? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? Primeiro construir a região, depois o sólido, depois o volume. Então, a função é a função y igual a seno x. Aí eu vou ter o eixo x e eu vou ter de x igual a menos π sobre 2 até o 3π sobre 2, girando em torno do eixo x. Então, aqui a rotação, né, é no eixo x, tá? Então, eu vou desenhar o seno com essa limitação ali que ele me deu de x igual a menos π sobre 2 até 3π sobre 2, tá? Isso, ó. Então, quando a gente pensa lá no gráfico do seno, se a gente colocar aqui, né, o menos π sobre 2, que é onde ele quer que comece ali o x, né? Aí aqui no 0, aí depois π sobre 2, aí π, e aí 3π sobre 2, que é a limitação ali, né? Então, como é que vai ficar esse gráfico, ó? O seno de menos π sobre 2, ele é menos 1, né? Depois, seno de 0 é 0, então ele passa aqui.
depois seno de π sobre 2, eu acredito que como vocês já desenharam várias vezes aí o seno, vocês vão lembrar, né? Aí vai estar aqui, é 1. Depois, em π é 0, e aqui vai ser menos 1 de novo, em 3π sobre 2, tá? Então, deixa eu marcar aqui, ó, menos π sobre 2, né? Aqui é em 0, aqui em π sobre 2, que é seno de 90, né? Aqui é o π, e aqui é o 3π sobre 2, que é a limitação que ele colocou, tá? Vamos voltar ali para as especificações, né? Ó, a região delimitada entre o gráfico do seno e o eixo x, de x, né, de menos π sobre 2 até o 3π sobre 2. Então, o gráfico é isso aqui, né? Esse é o gráfico. Eu tô limitada aqui, né, esse x aqui, ó, esse x aqui, e o meu eixo x, tá? Então, essa é a região, ó. Ó, a minha região. E por que que eu tô marcando aqui, né? Porque ele também fala o eixo x, né, ó. Por isso que eu não marco a linha, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó, ele tá limitado também pelo eixo x. E aí ele fala que isso aí vai girar em torno do eixo x. Então, quando isso gira, né, aí eu vou ter a parte simétrica, né, a simetria, né, ó. Se isso gira, ó, eu vou ter toda a simetria aqui, tá? E girando, vou ter esse sólido aqui, né, ó. Que seria parecido aí com um bombom, uma bala, né? Uma coisa assim que a gente pode pensar, mas aí eu tenho esse sólido, tá? Então, a região está desenhada, o sólido também está desenhado, né? Que seria mais ou menos essa bala aí, esse bombom, tá? E aí ele fala, calcule o volume do sólido de revolução. Então, vejam que, como é que eu vou calcular esse volume? Eu sei que a minha rotação aqui é com relação ao eixo x, né? Se eu olhar para a região, ó, vai ser sempre a função seno rotacionando, ó. Desde do menos π sobre 2 até o 3π sobre 2, ó. Sempre a função seno que vai estar rotacionando em torno do eixo x. Então, não tem muita dúvida aí, né? Eu vou integrar esse seno ao quadrado de x ali, né? Com a constante π que a gente sempre joga ali fora. Então, vamos escrever, ó, o volume vai ser o π, a integral. Aí, de onde até onde ali, né, ó? Do menos π sobre 2 até o 3π sobre 2, porque eu tô olhando para... Vou integrar em x, né? E aí, a função seno x ao quadrado, né? Que é a função que está rotacionando ali. A limitação é o eixo x. Beleza. O que que tem de diferente aqui, né? Que eu tenho que lembrar como é que integra esse seno ao quadrado, porque a região é relativamente simples, né? Mas como é que eu integro o seno ao quadrado? Usando a identidade, né? 1 menos cosseno de 2x sobre 2, tá? Que aí a gente consegue integrar usando só uma substituição simples ali, né? Fica uma integral simples de resolver, ok? Então, eu vou fazer aqui embaixo, que tem mais espaço, então vai ficar assim, ó. Π, a integral de menos π sobre 2 até o 3π sobre 2, e aí o seno ao quadrado eu vou substituir aqui, 1 menos cosseno de 2x, e aí vejam que o livro sempre vai ter essa sacada, né, ó. Aqui eu teria 1 sobre 2, tá? Que é a formulinha ali do seno ao quadrado, tá? Mas aí, o que o livro vai fazer? Vou fazer uma passagem a mais para não ficar muito direto. O que fica mais fácil? Eu jogar esse 2 aqui fora como constante, ó. Porque aí eu vou integrar o 1 e o cosseno de 2x. Fica mais simples. Tá? Fiz uma passagem a mais aí para não ficar muito direto, tá? Ele jogou 2 aqui, ó. O 2 da fórmula, porque é uma constante, como se fosse meio multiplicando. E aí vai integrar isso aqui, tá? Essa integral aqui, ó. Então, o volume. Vou copiar o π sobre 2. Aqui vai ser x, né? E aqui, ó, o cosseno de 2x, o que vocês têm que lembrar, né? Na verdade, eu vou chamar de o 2x
Aí o du vai ser 2dx, né? Então, na verdade, essa integral aí vai ficar seno de 2x sobre 2. Vocês têm que lembrar isso aí, tá? E o sinal mantém, né? Derivada de seno, cosseno, então o sinal mantém, tá? Vou parar aqui e fazer ele maior. Isso. E aí, essa integração de menos π sobre 2 até 3π sobre 2, tá? Então, agora é só substituir. Então, eu vou ficar com 3π sobre 2 aqui, menos. Aqui, ó, como eu tenho um 2 multiplicando, né, eu vou ficar com seno de 3π, tá? Vou ficar assim, ó, seno de 3π sobre 2, tá? Depois a gente, né, a gente vai ver que é zero, mas deixa eu fazer outra parte aqui, ó, menos. Ó, vou usar um colchete, por quê? Porque esse π sobre 2, ele tá multiplicando. Eu aplico no limite superior, menos no limite inferior, né? E aí, agora eu vou aplicar no limite inferior, ó. Vou substituir por menos π sobre 2. E aqui, duas vezes aqui, né? Vai ficar seno de menos π. Eu tô fazendo bem passo a passo, mas depois vocês podem fazer um pouquinho mais rápido, tá? Mas é para ficar mais didático, tá? Não é 6π, prof? 6 aonde? Ah, você colocou o seno de 3π, mas tem o 2, não tem? Tem, é que tem esse 2 multiplicando, ó. Aí, esse 2 vai dividir com esse aqui. Ah, tá, já fiz a divisão aqui. Isso, isso. Uhum. Tá, foi muito rápido. Será que é melhor eu escrever 6π sobre 2? Não precisa não, professor, é só o horário, já tô... Ah, sim, é bem normal mesmo. Bem normal. A gente fica meio, né? Tá. E, ó, e aqui mesma coisa, tá, Lucas? Ó. Aqui, né? Simplifiquei. Beleza. Aí, vai ficar assim. Aqui, essa parte aqui, ó, seno de 3π vai zerar. E aqui também, ó, seno de menos π é a mesma coisa que seno π também, é zero, tá? Então, essa parte é zero, tá? Então, fica assim, o 3π sobre 2, daqui do começo, tá? E aqui, menos com menos, aí vai ficar mais π sobre 2, tá? Porque, ó, essa parte aqui e essa aqui se anula, tá bom? Então, fica 4π sobre 2, fica 2π, né? Então, vai ficar π sobre 2, 2π. Aí, esse 2π vai dividir aqui e fica π ao quadrado, unidade de volume. Cuidado aqui, né, porque é um vezes aqui, né, ó. Então, toda essa parte aqui vai ficar 2π, né, aí esse 2 simplifica, fica π vezes π, não é π mais π, é vezes, né, porque essa é a constante que tá multiplicando ali na frente, tá? Então, aí fica π ao quadrado, unidade de volume, tá? Vejam se, deixa eu dar uma, encaixar a integral aqui, ó. Vejam se ficou dúvida aí na parte da integral. Vou esperar um pouquinho vocês darem uma olhadinha. Professora, só para confirmar ali, você já anulou o seno de 3π e o seno de menos π, porque os dois dão zero, certo? Isso, porque os dois dão zero. Uhum, isso. Ok. Aí vocês podem até, na hora da prova, porque, né, às vezes vocês estão nervosos e tal, então vocês podem estar com a calculadora ali do lado, tá? Porque aí substitui e aí ela já dá o resultado, tá bom? Então, tá. Então, só falta mais um, tá, gente? Aguentem firme aí. É mais um caso aqui diferente. E aí a gente faz um exercício e aí a gente encerra. Então, ó. Uma outra situação que pode acontecer é eu não ter um sólido
digamos assim, não, nem sei se essa é a palavra correta, mas eu não tenho um sólido maciço, eu tenho um sólido oco, tá? O que acontece quando eu tenho um sólido oco, na verdade? Na verdade, eu não tenho ele totalmente preenchido, então eu vou ter duas funções. Uma que vai estar, né, na parte superior, né? E uma que vai estar aqui por dentro, né? Que vai delimitar ali a parte que vai ficar oca. Então, se eu tiver uma região, ó, se eu tiver uma região assim, ó, limitada por uma F e uma G, as duas positivas, né? E aqui eu ter a limitação aqui, né? O X entre A e B, qual que vai ser a ideia, né? Se a gente pensar em toda aquela construção da área, lembra da área, a área transversal? Qual que é essa área transversal, né? O raio dessa área, ele vai, o raio da F, né? O raio dado pela F seria toda a parte, né? E o raio da G seria essa parte oca que eu quero retirar do sólido. Então, quando eu tenho uma situação desse tipo, eu vou fazer uma diferença entre a F e a G. Mas como nós estamos trabalhando com a área, né? Essa F e essa G era como se fosse o raio, né? O raio ao quadrado. Então, na verdade, a gente vai ter a F ao quadrado menos a G ao quadrado, porque eu estou pegando a diferença dos raios, né? E ali na área, né, eu tenho raio ao quadrado, então eu preciso da diferença desses quadrados, né, dessas funções. Então, ele vai explicar aqui, ó. Ó, a área, né, da seção transversal lá, que a gente já viu, né, é π, né, e aí vai ser a f de x ao quadrado menos, né, πg de x ao quadrado. Então, eu posso colocar o π em evidência e aí ficar o quadrado da f menos o quadrado da g, tá? Então, nesse caso, quando eu tenho um sólido que é oco, e a região, aquela região que está rotacionando, ela é limitada por uma F e uma G, então aí a fórmula fica assim, né? O π, a F ao quadrado menos a G ao quadrado, tá? E aí aqui igual, né? Integração de A até B, e aí eu estou integrando com relação a X, tá? Então, vamos ver um exemplo. Deixa eu perguntar aqui antes. Essa ideia aqui, né, da F e da G, né, de ser uma diferença ali ao quadrado, vocês entenderam? Sim, sim, professora. Tá. Então, vamos lá para o exercício. Deixa eu passar aqui. Aí. Ó, a região, né, aqui no exercício, vai ser delimitada pelos gráficos das equações. Então, x ao quadrado igual a y menos 2, 2y menos x menos 2 igual a 0, e pelas retas x igual a 0 e x igual a 1. Então, eu vou desenhar essa região, né? E depois a gente vai girar em torno do eixo x, tá? Então, como é que vai ficar isso? Então, vamos lá desenhar o gráfico. Deixa eu colocar umas retinhas aqui. Ops, espera aí que eu não troquei a caneta. Né? Tá. Percebam que a parte do x, ó, vai ser delimitado de 0 a 1, né? Então, eu vou ter essa limitação aqui, né? Para x igual a 0 e para x igual a 1, né? Eu vou estar limitado ali entre essas retas. E aqui eu tenho a parábola, né? Uma parábola, e aqui eu tenho uma reta. Ah, e como é que eu sei que é uma reta, né? Porque aqui o y e o x está elevado a 1, e aqui o x está ao quadrado, tá? Então, vamos pensar ali na parábola, tá? Se eu tenho eu vou até escrevê-la de novo, ó, x ao quadrado igual a y menos 2. Então, eu isolo y
Ó, o meu y é x ao quadrado mais 2, só para ficar do jeito que a gente está acostumado ali para desenhar, tá? Posso pensar no vértice como a derivada, tá? Ó, a derivada, de novo, vai ser 2x, então, quando 2x é zero, né? É quando x vale zero, então, o meu vértice é para x vale zero. Se eu substituir o x valendo zero ali, né? O y vai valer 2, ó. Então, meu vértice, deixa eu colocar assim, ó, é o ponto 0,2, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar o meu vértice. Ela é côncava para cima, né? Porque o x está positivo, tá? Como eu tenho essa limitação aqui no 1, né? No x valendo 1, se eu jogar o x valendo 1 ali na minha parábola, ó, o y vai dar 3, ó, porque vai ficar 1 ao quadrado mais 2. Então, eu vou desenhar vou fazer esse ponto aqui. Tá, ó. 1, 3, tá bom? E aí, eu vou ter a parábola, tá? E é claro que eu tenho a parábola para cá também, né? Ela é simétrica. Tá, ó. E aí, a gente vai ter a parábola aqui, tá bom? Beleza. E essa reta aqui? Então, como é que eu arrumo essa reta? Ó, eu vou copiá-la aqui de novo, ó, 2y menos x menos 2 igual a zero. Então, eu vou isolar o y, tá? Ó, veja aqui, eu vou ficar com 2y igual a x mais 2, e o meu y, então, ele vai ser x mais 2 sobre 2, tá? Então, essa é a minha reta. Quando x é zero, veja que se eu substituir aqui x por zero, o y vai dar 1. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque a gente tem essa limitação aqui, né, ó, do x igual a zero e x igual a 1. Então, é por isso que eu vou jogar ele aqui, ó. Esse é um ponto da minha reta, ó. Quando x vale zero, o y vai valer 1. E quando x for 1, né, aqui vai ficar meio, vai ficar 1 mais 2 vai ficar 3 meios, né? Então, vai estar aqui, mais ou menos. Ó. Espera só um minutinho, gente, que minha cachorra tá me atrapalhando aqui, peraí. Tá, pedi pro meu marido tirar ela daqui, mas ela vai demorar um pouco. Ó, essa é a reta, ó. Não preciso desenhar mais do que isso, porque eu tenho as limitações de x, tá? Então, é essa regiãozinha ali que eu vou trabalhar mesmo, tá? Olhem só, voltando então. É delimitado pela parábola, pela reta que a gente desenhou, e por x igual a 0 e x igual a 1, ó. Então, ela tá delimitada aqui, ó. X igual a 0, x igual a 1, parábola, só esse pedacinho aqui que vai precisar, e a reta. Ó, essa é a região, ó. Tá? Essa é a região. E ele fala, girando em torno do eixo X. Então, ó, eu vou girar aqui, ó, em torno desse eixo aqui, ó. Aqui que vai ser a minha, que eu vou criar o meu sólido de revolução. Então, eu vou ter a simetria, que eu vou desenhar aqui, ó. Aqui 1 e aqui no 1 vai ser 3 meios, né, ó. Eu vou ter a simetria aqui, ó, tá? E eu vou ter a parábola que vai estar lá no 2, então ela vai vir para cá. E no 1 ela vale... Vai estar assim, né? Deixa eu fazer aqui. Tá assim, tá? Ficou meio tortinho. Beleza, ó. Então, quando eu rotaciono, aí eu venho com a figura aqui, né, ó. Aqui também é a região, né, ó. E aí, que sólido aí que vai ficar, ó? Vejam o seguinte. O sólido inteiro, né, seria delimitado, seria esse maior aqui, né, ó. Esse maiorzão aqui, só que ele tem essa parte oca aqui, ó. Vou fazer a parte oca, ó, tá vendo? A parte oca eu vou ter que retirar, ó. Tá, ó. Então, ele tá grandão aqui, né, ó. Só que eu tenho essa parte menor ali que eu tenho que retirar, tá? Como é que eu retiro essa parte, né? Observando essa função aqui, ó, que tá delimitando a parte oca, né, ó. Tá? Então, aqui do mesmo jeito, ó, aqui vem a parte oca, né? E aqui a parte grandona, que seria tudo, tá? Então, ficou um desenho um pouco poluído aí, mas eu queria que vocês prestassem atenção
delimitação aqui, ó. Né? E aí, isso daí que vai me dar que tá me dando a parte oca ali de dentro, tá? Assim, acho que dá para ver melhor a parte interna ali que eu vou ter que retirar. Como que eu vou fazer, então? Eu vou ter uma função aqui em cima, ó, uma função aqui, que seria como se fosse a f, ó, essa aqui seria como se fosse a f, e essa função aqui de baixo é como se fosse a g, tá? Então, eu vou ter uma f ao quadrado menos a g ao quadrado, tá? Na hora de eu calcular o meu volume ali, tá bom? Vamos lá, então. Vamos escrever essa formulinha aí, como é que vai ficar. Vou diminuir um pouquinho para vocês continuarem vendo a figura. Isso. E aí eu escrevo o volume e depois eu mexo ali. Tá. Outra coisa. Percebam que a minha revolução está em torno do eixo X, né? Então, eu tenho funções ali que eu vou ter que colocar com relação a x, né? Vou ter que fazer uma f de x, né, ao quadrado, menos a g de x ao quadrado. Então, ali eu vou olhar em termos de x, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu não posso pegar do jeito que tá no enunciado, né? Eu vou ter que pegar essa parte aqui, ó. Deixa eu destacar, ó. Essa aqui é a minha parábola, tá? Seria a minha f, tá? E essa aqui é a minha g, que é a minha reta, ó. Vou pegar em x, tá? Por quê? Porque a revolução está em torno do eixo x. Beleza. Então, fórmula. O volume, né? Deixa eu colocar a fórmula genérica primeiro. Seria uma integral ali, né? De a até b. Aí eu vou ter a f de x ao quadrado menos a g de x ao quadrado, tá? Isso daí eu vou integrar com relação a x, tá? Então, só escrever a fórmula. E aí, por que esse menos, né? Por causa daquela parte oca ali que não tem, então eu vou retirar. E aí, agora a gente vai integrar. A até B. Quem que são os meus limites de integração? Então, em x aqui, qual que é a minha variação da minha área aqui, ó? Tá de 0 até 1, né? Ficou meio muito rabiscado ali, mas tá de 0 até 1. Então, aqui é de 0 até 1. A minha f de x ao quadrado é a parábola. Então, é o x ao quadrado mais 2 ao quadrado. E a minha g é a reta, que é o x mais 2 sobre 2 ao quadrado, tá? Ó, então, eu vou ter que mexer primeiro nesses quadrados para depois integrar. Beleza, vamos lá. Então, aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Aqui, menos o quadrado aqui, eu vou deixar acho que eu vou colocar 1/4 aqui fora, que seria o quadrado aqui de baixo, e aí vou fazer o x mais 2 ao quadrado aqui, tá? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, por enquanto, não integrei nada, só tô abrindo essas contas aí. Tá. Ó, x à quarta, só vou ter o primeiro, então vai ter ele aqui, tá? O x ao quadrado, eu vou ficar com 4x ao quadrado menos 1/4 de x ao quadrado. Então, vai ficar 16, então vai ficar 15. Desculpem, pessoal, mas é a hora do lixeiro. Vocês estão ouvindo a latição aí, né? Tá atrapalhando muito? Não, professora, não tá atrapalhando, não. Então, tá bom. O horário do lixeiro é de lei, né? Ai, meu Deus, coitado dos lixeiros. Tá, aí esse aqui, o x ao quadrado, aí essa parte aqui, ó, menos 1/4 vezes o 4, então vai ficar menos x, ó, só tem x aqui, tá vendo? Aí menos 1/4 vezes 4x, então menos x aqui. E constante vai ficar com mais 4 com menos 1. Vai ficar mais 3. Pronto.
Ó, somei as partes aí, tá? Beleza. Então, agora sim, integrar. Então, aqui vai ficar x à quinta sobre 5. Aqui, 15 sobre 4. X ao cubo sobre 3. Depois eu faço essa divisão aqui, vou deixar indicado para não ficar muito direto. X ao quadrado sobre 2, mais 3x. Isso aqui. Depois eu vou ter que fazer de 0 até 1. Tá. Já vou aplicar, porque mesmo aqui, ó, aqui sem dividir, aqui vai ser tranquilo. Ó, em 1, né, vai ficar, ó, 1/5. Aqui, esse 15 sobre 3 vai ficar 5. 5 quartos. Aqui vai ficar meio. Aqui vai ficar 3. Em 0, vai zerar todo mundo, né, ó, porque todos eles têm x, né? Então, em 0, menos 0, a hora que eu faço, vai zerar todo mundo. Então, aí eu só vou resolver essa parte aqui, tá? Então, vamos tirar o mínimo aqui, ó, de 5, 4, 2 e 1, 5 e 4, vai dar 20. Então, tirando o mínimo, aqui vai ficar 4 aqui em cima, 5 vezes 5, 25. Depois, 20 dividido por 2 dá 10. E depois, 20 dividido por 1, 20 vezes 3, 60. Nossa, espera aí, deixa eu arrumar isso aqui, senão vai ficar parecendo que é um número. Aqui, em parênteses. Beleza. Tá, somando isso aí, ó, vai ficar 50, 75, 79. Então, vai ficar 79 sobre 20 pi, ok? Aí, eu vou colocar unidade de volume, certo? Então, deixa eu diminuir um pouquinho, para vocês enxergarem a conta. Aí, a integral. E aí, me fale, né, se ficou dúvida em alguma parte, ou lá no exercício, se ficou dúvida. Perguntem, fiquem à vontade. Prof, só volta lá no exercício lá em cima só para ver o enunciado. Sim. Uhum. A região, né? Isso, exatamente. Toda vez que ele perdia em torno do eixo X, para me plotar o gráfico, no caso, eu vou fazer em relação a Y, né? Ah, sim, a função porque aí você faz y igual a f de x. É essa a sua dúvida, né? Isso, aham. Aham, isso. Ó, na verdade, você pensa assim, Lucas, ó, para você não se confundir, ó. Aqui é eixo x, beleza. Então, eu tenho que ter uma f de x. Que jeito que eu tenho uma f de x? Quando eu isolo y, tá vendo? Né? Aham. Então, se for eixo x, a função em x. Então, você vai ter que estar um y igual a f de x. Agora, se for o contrário, tá? Eixo y, né? Então, você pensa, eu vou ter que ter uma f de y. Então, vai ter que estar x igual a uma f de y. Entendeu? Quando for o eixo y. Ah, sim, fechou. Uhum. Fechou? Sim, Tá? por outra coisa, tem problema fazer a primeira parte já deixar fazer o solo de evolução no mesmo gráfico, ou tem que fazer separado? Como é que é? Fala de novo? Quando você vai desenhar o gráfico, certo? Uhum. Aí o sólido de evolução, tem problema de desenhar no mesmo gráfico? Ou fazer Não, tudo, pode ser tudo junto, né? pode ser junto. Ok, Uhum. só para tirar uma dúvida. Pode ser junto, porque na verdade o desenho é assim, né? O desenho é para ajudar a resolver a integral, porque na verdade você desenha para você se achar ali, né? Qual que é a função que está em cima, qual que é a função que está embaixo, qual que é o limite, né, de integração. Então, não se preocupa muito assim, né? O desenho pode estar feinho, né? Pode estar só um esboço. A ideia é você conseguir resolver o volume corretamente, tá bom? Tá. O que mais? Querem que eu volte lá na integral? Aqui ficou tudo tranquilo?
Ficou sim, professora, tudo tranquilo. Tá, então beleza. Ó, com isso, a gente acaba os exemplos aqui da parte da apostila, né? É claro que quando vai resolver a lista, né, vai ter outras funções, né, outras contas que precisam ser feitas. Então, por isso que vocês têm que pegar, né, agora a lista ali para praticar, para vocês poderem tirar as dúvidas, né, ver onde que tá mais complicado, o que que vocês não conseguiram resolver, tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês não tiverem dúvidas, a gente encerra por aqui. Tranquilo, professora. Só vou ver para falar com você a questão da revisão da prova, para ficar tudo certinho. Ah, sim. Aham, para a gente marcar, né? Tá. Uhum. Eu vou fazer assim, eu te mando pelo WhatsApp, tá? O horário que eu vou estar lá certinho para você ir. E eu pergunto antes, né, se é um horário que você pode também, tá bom? Sim, sim, sem problema, professora. Então tá, beleza. Então, boa noite, gente. Boa noite, professora. Até mais. Até. Boa noite, prof. Boa noite, prof. Boa noite, até.